O tema de hoje é frutos eternos. Está muito dentro daquilo que a gente apresentou, daquilo que a gente está trabalhando como ministério, como igreja. O que são frutos eternos? Do que Jesus está falando ou comunicando? A gente sabe que Jesus ele é excelente em comunicação, né? Eu vou usar o texto aqui, o texto de João 15, e vamos ler o capítulo 15 até o versículo 16 e 17, onde a gente já leu aqui, através da apresentação da equipe. Quando Jesus ele apresenta e ele fala, né, para aqueles que estão ali ouvindo, ele vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo reproduzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu quero dar uma parada aqui. Interessante que Jesus usa muito dessa linguagem, porque o seu povo, né, o povo daquela época, era um povo que vivia no campo, era um povo que vivia da agricultura. Então Jesus usava, né, fazia essas analogias para trazer uma mensagem, e a mensagem dele era poderosa, porque a palavra que ele trazia impacto na vida das pessoas. E é interessante que essa palavra continua trazendo impacto, porque eu estou lendo aqui sobre videira, eu estou lendo aqui sobre frutos, e a gente vai entender que frutos é resultado da nossa vida, daquilo que fazemos, do testemunho de vida, de coisas que fazemos e que vai permanecer. O legado que deixamos. No mundo natural, o fruto é o resultado de uma planta saudável produzindo o que foi projetado para produzir. Na Bíblia, a palavra fruto é frequentemente usada para descrever as ações externas de uma pessoa que resultam da condição do coração. Um bom fruto é aquele produzido pelo Espírito Santo. Quando lemos lá em Gálatas 5, 22 e 23, ele vai nos dar um ponto de partida. Ele fala do fruto do seu Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Observe que o fruto do Espírito, ele está muito ligado à leitura que fizemos aqui, ou que estamos fazendo, de João, quando Jesus diz assim: olha, sem mim, se eu sou a videira verdadeira, e a gente sabe que a videira produz o quê, irmãos? Banana? Abacaxi? Uva. Mas a maioria ficou assim: que é videira? É aquela música, videira, 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 videira? Não. A videira, ela produz uva, e que logo em seguida produz vinho, suco. Para aquela época, para um país que vivia disso, Jesus estava dizendo para eles: olha, eu sou, até porque Israel também tinha esse entendimento de que eles eram a videira. Só que Jesus vai dizer assim: eu sou. Sabe por quê? Na verdade, irmãos, Israel era para ser a videira, porque era através da nação de Israel que devia vir a salvação, porque Jesus é judeu. Só que a nação rejeitou. Por isso, quando Jesus agora ele se apresenta, ele diz assim: ó, eu sou a videira verdadeira. Essa videira que dizem aí, andam dizendo por aí, isso é falso. Eu sou a videira verdadeira. E se eu sou a videira verdadeira, aqueles que estão conectados em mim têm vida. Amém? Você que está nos visitando hoje, se você não estiver em Cristo, não há vida abundante, não há vida, não há salvação. Que é isso, pastor? Mas é o que Jesus está dizendo, irmãos, não sou eu não, está aqui. Está aqui. Você pode ler na Bíblia
se a gente pode dizer isso, Bíblia evangélica, cristã, Bíblia católica, você vai encontrar as mesmas palavras aqui. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, diz Jesus. Versículo 5, eu sou a videira, e ele diz, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando para os seus discípulos a necessidade de os discípulos estarem conectados, arraigados, ligados e permanecendo nele o tempo todo. Irmãos, só podemos produzir frutos de justiça, de bondade, de amor, se a gente estiver em Jesus, amém, irmãos? O fruto que está dentro de você, que é através do Espírito Santo, esse fruto ele precisa aflorar. Porque é através desse fruto, do resultado desse fruto, que nós conectamos as pessoas. A transformação na vida das pessoas, elas acontecem por quê? Porque elas estão ligadas em Jesus. E por isso que Jesus, ele foi enfático nesse capítulo 15 do Evangelho de João, porque ele está dizendo o seguinte, ó, se você não está em mim, não há vida. Se você não está ligado em mim, se você não permanecer, porque sabe qual é o grande desafio nos nossos dias? É permanecer. É sermos insistentes. Porque quantos no meio do caminho, por diversas situações, estão se desligando da videira? Por isso que Jesus dá como uma aula para os seus discípulos, dizendo, olha, entenda uma coisa, você quer dar fruto, você tem que estar ligado em mim. Você quer ter sucesso, você tem que estar ligado em mim. Você quer ter uma família abençoada, você tem que estar ligado em mim. Você quer viver dias melhores, você tem que estar ligado em mim. Você quer ver coisas acontecer boas na sua vida, você tem que estar ligado em mim. Eu estou dizendo alguma inverdade? Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor te trouxe aqui. Amém, irmãos? Você está aqui, até você que está nos visitando, foi fulano que trouxe. Não, o Senhor te trouxe aqui. Porque Ele quer hoje fazer uma conexão com a sua vida nesta noite. Porque Ele quer mudar o teu destino nesta noite. Porque Ele mesmo diz que sem Ele, nada posso fazer. Irmãos, como é que eu posso amar aquele que é divergente, aquele que é diferente, aquele que eu não tenho relacionamento, se não for o fruto do Espírito na minha vida? Porque não é frutos, é fruto. E esse fruto, eu preciso todos os dias estar ligado no Senhor, igual um carregador de celular, para estar abastecido. Você me entende? Estou na comunicação certa, né? Está ligado e tal, e liga no celular. Se Jesus estivesse aqui, ele falava de celular, ia falar de tecnologia. Mas por quê? Porque nós precisamos estar ligados nele. Às vezes as pessoas querem viver uma vida desligado, sem permanecer nele, sem comunicação com ele, sem conexão com ele. Sabe de uma coisa, irmãos? Dá ruim. Eu moro ali no Jardim Meriti. Hoje é dia, ontem foi dia, de aqueles bares não fechar. Às vezes os bares ficam 24 horas. Você, como eu ali, ou passa ali, ou em qualquer outro lugar que tenha bares, você vai ver pessoas
no outro dia, que ficaram ali, ó, noite após noite, bebendo, enchendo a cara, vazios, pensando que ali ali pode se satisfazer. Cada dia, irmãos, nós recebemos notícias caóticas. Cada dia recebemos notícias desastrosas. Cada dia recebemos notícias, um monte de notícias de situações horríveis, ruins. Sábado recebemos uma notícia triste, irmãos. Mas sabe por quê? Porque as pessoas não querem permanecer e estarem conectadas com Jesus. Jesus era igual corte Tramontina, ele era assim, rápido, ele não tinha meia volta, ele dizia, olha, sem mim nada você pode fazer. Sem mim você se acha o melhor profissional. Sem mim você se acha o melhor estudioso. Você acha o melhor rico, tudo. Mas chega uma hora que dá ruim. Sabe por quê? Porque ele já disse aqui, ó, sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, versículo 6, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Interessante, irmãos, que nós só nos tornamos discípulos quando nós frutificamos. E aí, fazendo um link para a nossa realidade de igreja, de discípulo, nós levantamos aqui, separamos uma equipe, mas na verdade, irmãos, todos nós somos conectores, todos nós precisamos fazer conexão com as pessoas. Todos nós precisamos anunciar Jesus às pessoas. Todos nós precisamos cuidar de vida. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque há uma... Me foge a palavra, mas há muitos irmãos, muitas pessoas que estão sem conexão, sem permanecer em Cristo e que estão morrendo. Há um texto que diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas são caminhos de morte. Quantos que a gente ouve todos os dias pela televisão, a gente ouve pela... Sábado foi... Anteontem, acordei de madrugada e daqui a pouco ouço 2 tiros. Parecia que estava na minha rua, parecia que estavam atirando na minha porta. Daqui a pouco o carro da polícia. São pessoas que estão distantes, desconectadas de Deus. Estão indo por um caminho, por um abismo. Quando Jesus está falando sobre essa realidade, Ele está dizendo assim, olha, igreja, você precisa estar conectada em mim. Mas você vai dizer, mas pastor, mas eu já sou crente. Sim, irmãos, mas às vezes, mesmo nós crentes, às vezes, nos desconectamos da videira verdadeira, de Jesus. E queremos andar com os nossos próprios pensamentos, e as nossas próprias forças, e os nossos próprios braços. E muitas vezes nós arrumamos problema. Ah, mas eu estou na igreja, mas não significa que você está na igreja, está conectado com Ele. Porque Jesus está falando também para os seus discípulos. E dizendo assim, você quer ser frutífero, você quer produzir, porque, irmãos, a questão, a gente está dando uma ênfase a cuidar de vidas, que eu creio que essa é uma das ênfases dessa palavra, mas também é uma visão de que eu preciso produzir frutos de justiça, de bondade, de ser uma pessoa que está deixando um legado no meio de uma sociedade
que está necessitando de modelos e exemplos. Não é verdade, irmãos? Porque parece que aqueles modelos e exemplos que a sociedade tirava, gente, está tudo caindo por terra. É gente que você via, muitas vezes as pessoas viam na televisão, pô, fulano de tal, ator tal, não sei o quê, bababá. Quando você vê a pessoa, vive nas drogas, vive na prostituição, vive em tantos casamentos, a vida está sendo destruída. Eu lembro de um ator há muitos anos, que ele dando uma entrevista, ele falou assim, olha, tem horas, o que me satisfaz é o palco, isso me alegra, como uma satisfação, mas quando acaba, quando as luzes apagam, quando o povo vai embora, ele falou que a vontade era meter a cabeça na parede até sangrar. Sabe por quê? Não tem conexão, não está permanecendo em Cristo, porque sem Cristo nada posso fazer. O homem sem Cristo nada pode fazer. Posso ser redundante nisso que eu estou falando, mas é a pura verdade, irmãos. Se nós não estivermos em Cristo, a nossa vida não tem valor nenhum. As pessoas vivem muito atrás da segurança, as pessoas vivem muito atrás do dinheiro, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Porque no dia que chega a senha, já era, irmãos. Amanhã vamos sepultar uma pessoa aqui. Semana passada, retrasada, fui fazer um sepultamento aqui. A cunhada do Mauro, que está aqui com a gente, membro da igreja. E isso na nossa comunidade. Quantos todos os dias partem dessa vida? E muitos partem sem essa conexão com Cristo, com a verdadeira videira, com o verdadeiro Senhor. Então Jesus está falando para os seus discípulos e dizendo, olha, vocês querem produzir frutos, vocês querem ser frutíferos e frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam, irmãos, são vidas, porque quando eu vivo a experiência da salvação e da vida com Deus, e esse fruto do Espírito que está em mim, está em você, ele vai tocar a outra pessoa. Porque o que é o fruto, né? Qual é o fruto? Olha, amor. Pode haver um cristão sem amor, irmãos? Pode? Não. Pode haver um cristão sem alegria? Pode haver um cristão sem paz? Pode haver um cristão sem longanimidade, sem longo ânimo? Pode haver um cristão sem ser benigno, sem ser bondoso, sem ser fiel, sem ser manso e ter o domínio próprio para não matar o seu irmão? Então, quando eu estou, irmãos, frutificando na minha vida com Deus, quando eu estou ligado no Senhor, na videira verdadeira, eu estou tocando em vidas. Amém? Você pode entender isso? E quando eu toco em vidas, irmãos, eu estou dando destino para essa pessoa. Quando eu vivo o fruto do Espírito, eu estou, porque, irmãos, se eu não estiver cheio de Deus, como eu vou tocar em alguém? Como é que eu vou ser relevante para alguém? Como é que eu vou ser modelo para alguém, irmãos? Jesus falou isso porque o entendimento dele era justamente isso. E que a ordem dele era: frutifiquem. Frutifiquem. Nação Santa, frutifique. Frutifique, Nação Santa. Não apenas o Ministério Conexão, mas igreja, frutifique. Frutos que permaneçam, frutos eternos. Os frutos eternos, irmãos, é alguém olhar para você e dizer assim: cara, aquela pessoa me mudou. Né? Alguém olhar para você e dizer: cara, aquela pessoa, aquele homem é um homem de Deus. Igual aquele profeta, né? Que a mulher diz: olha, ali vai um santo homem de Deus. Isso é resultado, irmãos, de frutificação. Isso é resultado de vida com Deus, que faz abundar a vida de Deus dentro de cada um de nós, alcançando pessoas,
movendo pessoas, movendo vidas, porque as pessoas, elas te observam. Nós frutificamos quando testemunhamos. E o testemunho, às vezes, fala mais alto do que aquilo que você fala. Isso é fruto eterno, irmãos, porque são resultados ou respostas de quem é você em Deus, de quem está ligado na videira verdadeira. E quem está ligado tem o coração de Deus, ama como Deus e tem os desejos de Deus. Por isso que ele vai dizer assim, tinha uma coisa que eu nunca entendia, que era assim, a Bíblia diz que se eu estiver em Deus, eu vou pedir o que quiser e Deus vai me dar. Mas sabe de uma coisa? Eu começo a entender, irmãos, aquele texto como... Eu vou viver, a palavra diz, na mente de Cristo. Eu só vou pedir aquilo que o Senhor está cooperando. Eu não vou pedir coisas fúteis, eu não vou pedir coisas inúteis. Irmãos, a minha oração vai ser de acordo com o que o Senhor está fazendo. Eu não vou pedir para que eu... E aí a gente começa a entender, se a gente buscar o reino de Deus, tudo que eu preciso e necessito, o Senhor te dá. Amém, irmãos? É dessa forma, queridos, é dessa maneira. Porque aí você lê, não, mas está aqui, ó, se eu estiver nele e tal, e permanecer, e tudo que eu pedir, é o que eu quero. Poxa, eu quero isso, mas para que você quer isso? O que você vai pedir em oração vai glorificar o nome do Senhor, irmãos? Sabe de uma coisa, nação santa, se a gente tivesse verdadeiramente conectado com o Senhor, a gente estaria vivendo um outro nível aqui na Pavuna. Você concorda comigo? Se todos nós estivéssemos ligados de verdade, amando a Deus acima de todas as coisas, sabe? Nossa, se derramando na presença dEle. Porque quando isso acontece, você vai amar o seu próximo e você vai cuidar do seu próximo. Por mais que ele seja enjoado, seja um mala, seja uma pessoa difícil, que às vezes ninguém quer. Mas a gente vai caminhar. Porque Deus vai derramar um amor tão grande. Eu já vivi isso, irmãos. De Deus derramar um amor tão grande. E eu amar aquela pessoa, e eu, cuidar daquela pessoa. Porque Ele é a imagem e semelhança de Deus. E porque nós precisamos estar conectados com o Senhor. Deixa eu só aqui andar para terminar aqui. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E aí Jesus diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. O Senhor tem escolhido a mim e a você. Precisamos estar arraigados nele, para que eu e você sejamos cheios desse amor. E cheios desse amor, irmãos, nós vamos amar a todos quantos o Senhor colocar diante de nós. E eu digo para você, o Senhor coloca vidas todos os dias na sua
no seu caminho. Você às vezes rejeita, mas todos os dias o Senhor coloca. Se nós estivermos ligados na verdadeira videira, irmãos, nós não vamos perder vida nenhuma. Amém, irmãos? Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero fazer um convite a você que está aqui nesta noite. A música vai tocar e quero convidar você a abrir o seu coração para receber a Jesus. Sabe por quê? Porque sem Ele você não vai para lugar nenhum. Sem Ele você está condenado. Sem Ele não há céu. Sem Ele não há salvação. Não sei como é que está a sua vida hoje, mas se você está aqui, é porque Ele trouxe você aqui. Se você veio a convite de alguém, eu vou porque meu amigo me convidou, a igreja está orando pelas famílias. E se você veio para receber oração para a sua família, é porque você precisa muito de Deus. Porque todos nós precisamos. Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Lembramos quando Moisés, conduzindo aquele povo, e chegado num determinado momento, ele falou assim: Senhor, se o Senhor, conduzindo quase 2, 3 milhões de pessoas, se o Senhor não for comigo, eu não dou um passo sequer à frente. Sabe de uma coisa? A gente não pode caminhar nessa vida se Deus não for conosco. Se o Senhor não estiver na minha casa, se o Senhor não estiver dentro de mim, se o Senhor não estiver me abençoando, se o Senhor não estiver me guardando, porque você sabe que o mundo que vivemos, que os dias que estamos vivendo é mau. Você sabe quantas pessoas estão tirando a sua própria vida, quantas pessoas estão tirando a vida do outro. Ontem falava aqui e oramos por isso. O Cancele, o nosso irmão Cancele, teve um sonho e ele via o diabo dando uma sentença de morte para Pavuna. Irmãos, eu não sei se você já viu, mas circula no YouTube umas reportagens rápidas, e uma delas dizia assim: 7 lugares para você nunca colocar o pé. E nessas 7 cidades, Pavuna está nela. Pavuna, Costa Barro e tantos outros lugares no Rio de Janeiro. E quando a gente oramos ontem aqui para o Pavuna, eu falei: Senhor, quando alguém circula algo, isso é uma mentira, irmãos. Falei ontem, eu estou aqui nessa igreja há quase 20 anos, 16, 17 anos. Irmãos, Deus tem me guardado, não é porque eu sou melhor que ninguém, mas nunca fui assaltado aqui. Eu sei que alguns irmãos já foram aqui na porta da igreja, a gente sabe aqui, ali, acolá. Eu nunca fui, entro e saio aqui e eu não corro. Minha esposa até reclama de mim, fala: cara, vamos embora. Eu falei: não, eu ando às 30, 40, vou na célula no meio da semana, venho 10, 11, meia-noite, ando aqui em Pavuna, ando como se andasse em qualquer lugar. Eu não corro, irmãos, porque eu sei que o Senhor me guarda. Você pode dizer: você está afrontando, hein, pastor? Sei, irmão, sei que o Senhor tem me guardado. Pode até acontecer, mas espero que não aconteça.
E aí lança uma palavra sobre a nossa cidade, de que Pavuna, sabe o que eles estão decretando? A morte de Pavuna, porque está dizendo assim, ó, nunca passe em Pavuna, nunca vá em Pavuna, nunca pense em morar em Pavuna. Irmãos, seja quebrado esse decreto em nome de Jesus. Se a igreja está em Pavuna, é porque a igreja precisa brilhar em Pavuna. Amém, irmãos? A igreja precisa brilhar em Pavuna. Então, meu querido, você que está aqui, minha querida, você que está nos visitando nesta noite, o convite é para você, porque é esse Jesus que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode mudar a sua família, a sua casa, e pode te dar, e pode não, e quer te dar um destino. Você precisa recebê-lo, como o próprio Jesus aqui falou, você precisa estar em mim e eu em você. Nós vamos cantar uma canção, nós vamos adorar e vamos te dar a oportunidade para você sair do seu lugar e você vir aqui à frente para orarmos pela sua vida, porque hoje é noite de salvação, hoje o Senhor quer ligar, estar conectado contigo. Hoje é noite de bênção sobre a tua vida, porque o Senhor deseja fazer isso. Amém?